Algumas tragédias chegam como um trovão, outras como um sussurro, silenciosas, mas com força suficiente para destruir tudo ao redor. No nosso caso foi assim: um acidente doméstico, um segundo de descuido, uma escada, uma cabeça batida, numa janela, e uma vida interrompida. Laura, minha cunhada, tinha só 29 anos. Era uma daquelas pessoas que faziam você se sentir acolhido só de estar na mesma sala. Ela ria fácil, fazia piada de si mesma e tinha um talento especial para unir a família. Sempre que íamos visitar os pais dela, era Laura quem abria a porta antes mesmo de tocarmos a campainha. Era ela quem preparava o café, quem falava mais alto, quem ria primeiro. Ela era luz. E, de repente, a luz se apagou. Naquele dia, eu tinha passado na casa da família só por alguns minutos. Luke, meu marido, estava no trabalho, e eu tinha um compromisso ali perto. Resolvi passar para dar um oi. Foram menos de 10 minutos. Laura estava de pijama, preparando o café. Conversamos rápido, coisa simples. Sobre o tempo, uma receita nova, os filmes do momento. Ela parecia bem, normal. Não. Tomamos café juntas. Me despedi. Dei um beijo no rosto dela, disse "até logo" e fui embora. Foi isso. Poucas horas depois, a tragédia. A mãe de Luke foi quem encontrou Laura. Ela estava caída no meio da escada da casa da família, onde todos crescemos entrando e saindo como se fosse nosso segundo lar. Havia uma janela na meia escalada. Laura caiu, bateu a cabeça com força na quina do parapeito. Morreu antes mesmo que a ambulância chegasse. Foi tudo rápido, brutal, inesperado. Quando Luke recebeu a ligação da mãe, ele congelou. Eu lembro bem. Ele atendeu, ouviu, ficou branco. Largou o celular no chão e só conseguiu dizer: "É a Laura?" Fomos correndo para a casa da família. Lá estavam os pais dele, chorando, em choque, os vizinhos em volta, a polícia, a ambulância ainda parada em frente ao portão. Eu entrei. O cheiro da casa era o mesmo de sempre, mas tudo parecia diferente. Como se aquele lugar, que tantas vezes foi cenário de encontros felizes, agora estivesse contaminado pela dor. Laura estava morta, e a família inteira se partiu com ela. Nos dias seguintes, foi o luto, o silêncio pesado, a tentativa de entender o que não tinha explicação. A polícia colheu depoimentos. Concluiu que foi um acidente. A perícia confirmou: queda, traumatismo craniano, sem sinais de luta, sem intervenção externa. Nada. Um inquérito foi aberto, como de praxe, mas encerrado sem grandes movimentações. Acidente trágico. Ponto. Final. Mas o luto? Esse não se encerra com o relatório. Luke parecia ter entendido isso nos primeiros dias. Chorou no meu ombro. Ficou em silêncio por horas, olhando para o teto. Passava as noites assistindo vídeos antigos da irmã no celular. Falava dela com os olhos vermelhos, mas com carinho. Ela era minha melhor amiga. E eu entendia. A dor era profunda, incompreensível, insuportável. Tentava estar ali por ele. Cuidava da casa, organizava as visitas, preparava comida quando ele esquecia de comer. Fomos ao funeral. Ficamos juntos o tempo todo. E apesar da tragédia, eu achava que estávamos lidando como podíamos, juntos, em silêncio, com respeito. Mas então, começaram as perguntas. Primeiro foram curiosidades pequenas. Você lembra o que ela estava usando aquele dia? Você viu se ela tinha tomado café antes de cair? Ela parecia cansada, tonta, triste. Achei. Natural. Grife faz isso. A gente busca entender, mesmo quando não há o que entender. Respondi como pude. Ela estava de pijama, acho. Não tomou café ainda. Tava normal, rindo. Conversamos sobre bobagens. Mas os dias foram passando. E as perguntas começaram a se repetir. Com mais intensidade. Com um tom mais duro. Você disse que ela estava de pijama. Que cor era? Você entrou na cozinha? Ou ficou no hall? Você tem certeza que ela não parecia nervosa? Nenhum sinal diferente? Até que um dia, eu me irritei. Luke, por que você tá me interrogando assim? Ele me olhou, os olhos cheios de tristeza e uma pontinha de desconfiança. É que você foi a última pessoa a ver ela viva.
Aquilo me acertou como um soco no estômago. Tentei relevar. Disse a mim mesma: é o luto. Ele não tá pensando direito. Tá buscando uma explicação pra algo que não tem lógica. Mas as conversas continuaram tensas. Ele me dizia que minhas versões estavam mudando. Que na primeira vez eu disse que fiquei na sala, mas agora falei que fui até a cozinha. Que não lembrava da cor do pijama, que parecia estar escondendo algo. Comecei a me sentir culpada por não lembrar de detalhes banais. Como se, por não conseguir descrever exatamente o que ela estava usando, isso significasse algo terrível. Mas como lembrar de cada detalhe de uma visita de 10 minutos? Como saber, meses depois, o padrão do pijama de alguém? Você acha mesmo que eu tô escondendo alguma coisa? Eu não sei, ele dizia. Às vezes parece que sim. Foi aí que eu parei de responder. Disse que não ia mais alimentar. Aquilo. Que ele precisava procurar ajuda. Que não havia nada para esconder. E por um tempo, ele parou. Durante os meses seguintes, ele voltou a agir como o Luke que eu conhecia. Voltamos à rotina. Trocamos mensagens como sempre. Nos víamos com os pais dele. Falávamos de planos futuros. Chorávamos às vezes lembrando da Laura. Mas juntos. Eu pensei. Passou. Foi um momento estranho. Uma fase. Grief faz coisas com a mente. Ele estava procurando lógica onde não tinha. Mas agora, tudo tá se acalmando. Mal sabia eu que a calmaria era apenas a pausa antes da tempestade. Na última sexta-feira, fomos jantar na casa dos pais dele. Era para ser uma noite de lembranças leves. Uma tentativa de manter vivo o vínculo. De não deixar o luto destruir o que restou da família. Estávamos todos na sala, comendo bolo, tomando chá, falando de como a Laura adorava séries policiais. Foi então que ele se levantou. Ficou em pé, de repente. Olhou para mim com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Disse com todas as letras: foi ela. Ela matou a Laura. A sala ficou em silêncio. A mãe dele arregalou os olhos. O pai quase deixou a xícara cair. Eu gelei. Do que você tá falando? Ele apontou para mim. Você foi até a casa dela naquele dia. Você viu as mensagens. Você ficou com raiva e empurrou ela. Eu fiquei sem ar. Mensagens? Que mensagens, Luke? As que eu troquei com ela. Você leu tudo. Você foi lá confrontar. E as coisas saíram do controle. Eu nunca peguei seu celular. Eu nem sei o que você tá dizendo. Mentira! Você sabia. Você sabia o que ela estava escondendo de mim. A mãe dele tentou intervir. Luke, por favor. Mas ele continuou. Começou a gritar. Falava de ir à polícia, de reabrir o inquérito, de me denunciar. Eu fiquei paralisada. Aquela era a pessoa com quem eu me casei, que conheço desde a infância. Que dividi 4 anos de namoro e 1 de casamento. E agora? Ele me olhava como uma assassina, sem provas, sem lógica. Só com a certeza absurda de que eu matei a irmã dele. Saí daquela casa em estado de choque. Não. Chorei. Não falei. Não entendi. E até agora, não sei o que fazer. A sogra parou de me responder. O sogro não fala comigo. Luke não atende minhas ligações. E eu tô aqui, tentando entender quando foi que meu casamento virou um pesadelo psicológico. A cabeça não consegue aceitar, quando o coração ainda está em choque. Durante dias, tudo o que eu conseguia fazer era andar pela casa como se ela não fosse mais minha. Cada objeto ao redor parecia deslocado, como se o lar que construí com o Luke tivesse se transformado num cenário vazio, sem contexto, sem alma. Ele me acusou de matar a própria irmã. E isso, por mais que eu repita, ainda parece mentira. Voltei para casa sozinha naquela sexta-feira. Na mochila, o celular que não tocava. No peito, um nó que apertava mais a cada passo. Passei a noite inteira sentada no sofá, encarando o escuro da sala. Revirei mentalmente cada detalhe do dia em que Laura morreu. Conversei com ela por 10 minutos. Ela estava fazendo café. Estava de bom humor. Falamos de trivialidades. Ela riu. Ela me deu um abraço. Eu fui embora. Não houve briga. Não houve tensão. Não houve clima estranho. Eu saí da casa achando que aquele seria apenas mais um dia comum. E algumas horas depois, ela estava morta. O que me assustava não era só a acusação absurda. Era a certeza nos olhos dele. A convicção cega. O tom. De alguém que não estava fazendo uma hipótese, mas entregando um veredito. Você matou a Laura. Como alguém chega a essa conclusão? Como um marido,
que viveu ao meu lado por anos, que me conhece desde a adolescência, olha pra mim e vê uma assassina? Tentei encontrar sentido. Não consegui. Então comecei a pensar em possibilidades. Talvez ele estivesse em surto. Algum tipo de psicose tardia. Alguma lesão, um tumor, um transtorno não diagnosticado. Foi a primeira explicação que me ocorreu. A única, na verdade, que fazia algum sentido lógico. Ele sempre foi racional, calmo, ponderado. Por mais que o luto fosse brutal, não era possível que só isso tivesse virado a mente dele dessa forma. Conversei com a mãe dele por mensagem. Fui direta. Você acha que ele está bem? Quero dizer, de verdade. Psicologicamente? Ela respondeu apenas, eu vou conversar com ele. E nunca mais respondeu. Comecei a vasculhar sinais. Nos últimos meses, ele teve alguma mudança de comportamento? Algum surto leve que passou despercebido? Lembrei das perguntas obsessivas no começo. De como ele repetia as mesmas coisas. De como tentava pegar contradições onde não existiam. Na época, achei que era o luto. Mas agora, parecia um padrão. Algo que já vinha se formando, escondido atrás da dor. Também tentei entender o que eram essas tais mensagens. O que ele viu, afinal? Do que ele está falando? Nunca tive acesso ao celular dele. Nunca pedi. Sempre respeitamos nossos espaços. Ele disse que eu invadi, que vi algo. Mas o quê? Comecei a imaginar as possibilidades. Seria uma conversa entre ele e a Laura? Algo que me envolvesse? Que envolvesse o passado? Ou, e essa foi a hipótese mais assustadora, algo que não existia de verdade? E se ele tivesse criado isso? E se as tais mensagens nunca tivessem existido? E se ele estivesse delirando? Comecei a pesquisar sobre delírios persecutórios, paranoia, delírios induzidos por luto traumático, psicoses reativas. Li relatos de pessoas que começaram a desconfiar de seus próprios parentes após mortes repentinas. Pessoas que, consumidas pela dor, criaram narrativas internas para lidar com o trauma. Em algumas histórias, familiares acusaram irmãos, cônjuges, amigos, de crimes que nunca existiram. Em todas elas, havia um padrão. Uma tragédia inexplicável. Um vínculo afetivo muito próximo. E uma mente tentando organizar o caos emocional através de uma ficção que oferecia lógica. Era isso? Será que Luke estava criando uma história porque não conseguia aceitar que a irmã morreu por um descuido? Será que ele precisava de um vilão para suportar o luto? E se sim, por que eu? Comecei a duvidar de mim. A verdade é que, quando alguém que você ama te acusa de algo tão grave, algo dentro de você começa a trincar. Mesmo que você tenha certeza da sua inocência. Mesmo que não haja lógica nenhuma. Você começa a se questionar. Será que eu falei algo errado? Será que me expressei mal naquele dia? Será que ele viu algo em mim que eu não percebi? Essa espiral é insidiosa. Ela corrói a autoconfiança, a sanidade, a fé na própria memória. Eu me sentia presa num pesadelo. Onde você acorda, grita, não sou culpada. E ninguém escuta. Comecei a evitar sair de casa. Não queria encontrar conhecidos. Não queria explicar o inexplicável. Não sabia o que ele havia dito às pessoas. Será que contou para amigos, para os colegas de trabalho, para os nossos vizinhos? Será que alguém ali, ao me ver na rua, estava pensando: olha lá, a mulher que empurrou a cunhada da escada. Essa ideia me aterrorizava. Pela primeira vez na vida, senti medo de ser olhada, de ser julgada por algo que nunca fiz, de carregar uma culpa que não me pertencia, mas que tinha sido colocada em mim à força. Os dias passaram, e com eles, o silêncio. Luke continuava na casa dos pais. Não mandava mensagens, não respondia ligações, não dava sinal de vida. Era como se eu tivesse sido apagada da vida dele. Como se tudo o que construímos juntos, os anos, os planos, o casamento, tivesse sido riscado com uma única acusação. Você matou a Laura. Essas palavras ecoavam como um mantra maldito na minha cabeça, e quanto mais ele se calava, mais elas ecoavam. Comecei a pensar no futuro. E se ele levasse isso adiante? E se realmente fosse a polícia? Mesmo com o inquérito encerrado, será que bastava um depoimento maldoso para reacender tudo? Será que minha vida seria reduzida a explicar, provar, convencer? Será que eu teria que me defender de algo tão surreal quanto um crime que nunca aconteceu? Pela primeira vez, considerei sair da cidade. Passar um tempo fora.
na casa dos meus pais, ou na de uma amiga de infância que sempre me disse: se um dia você precisar sumir, minha casa tá aberta. Talvez eu realmente precisasse sumir, não por culpa, mas por autoproteção. Mas parte de mim ainda queria entender, ainda queria respostas. Eu não podia simplesmente aceitar que meu marido me acusou de assassinato e desapareceu. Eu precisava encarar isso de frente, nem que fosse pela última vez. Então escrevi uma carta, curta, fria, direta. Luke, não sei o que aconteceu com você. Não sei o que viu, ouviu ou imaginou. Mas sei o que não aconteceu. Eu não matei a sua irmã. Você sabe disso. Em algum lugar dentro de você sabe. Se quiser conversar de forma racional, estarei aqui por mais alguns dias. Mas se continuar preso nessa narrativa absurda, talvez eu tenha que aceitar que o homem que eu amava não existe mais. Meu nome. Enviei por e-mail. Não obtive resposta. Mas eu sabia que ele leu. E só isso já me trouxe uma gota de paz. Porque agora, a bola estava com ele. E se ele decidisse continuar no delírio, eu não iria junto. Eu me escolheria. Mesmo com o coração em pedaços. Mesmo com a alma em luto. Porque antes de ser esposa de alguém, eu sou alguém. E ninguém vai roubar isso de mim. É curioso como o silêncio, quando se prolonga, não traz paz. Traz eco. A mente começa a gritar onde o mundo se cala. Depois da carta que enviei ao Luke, o que restou foi isso. Eco. Dias passaram sem nenhuma resposta. Nem uma palavra. Uma ligação. Uma tentativa de reaproximação. Ele desapareceu da minha vida como se eu tivesse deixado de existir. Ou pior, como se ele quisesse que eu deixasse de existir. E foi nesse vácuo de ausência que a dúvida ganhou. Força. Voltei à casa dos pais dele. Precisava encarar aquele cenário mais uma vez. Não por coragem, por necessidade. Na minha cabeça, aquela noite ainda era um borrão. A acusação, o grito, os olhos da mãe dele, entre o choque e o medo. O pai em silêncio absoluto, como se estivesse processando uma cena que seu cérebro se recusava a aceitar. Bati na porta com as mãos trêmulas. A mãe dele atendeu. Não sorriu, não me convidou a entrar. Mas não fechou a porta. E isso já era algo. Eu só preciso entender, falei. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. Ele não tá aqui. Eu sei. Ele não quer falar com você. Eu também não sei se quero falar com ele. Mas quero saber se você acredita nisso. Ela abaixou os olhos, respirou fundo e disse sem me olhar. Eu não sei o que pensar. Eu não consigo acreditar que você faria isso. Mas ele está tão convicto. E você viu essas mensagens que ele mencionou? Ela balançou a cabeça num não discreto. Ele não me mostrou nada. Só falou que descobriu coisas, que não pode confiar mais. Mas que coisas? Ele não te disse? Ele só disse que vocês tinham um problema e que Laura sabia. Que ela tentou conversar com ele e que você não gostou. Minha cabeça girou. Que problema, pelo amor de Deus? Ela deu de ombros. Ele não disse, mas parecia pessoal. Voltei para casa desnorteada. Um problema? Que Laura sabia. Que ela tentou conversar com ele? Comecei a revirar as lembranças, desesperadamente, buscando alguma pista. Algo que eu tivesse dito. Algo que Laura tivesse insinuado. Algum momento de tensão entre nós, mas só encontrava cenas suaves. Ela e eu cozinhando juntas, trocando confidências bobas, comentando séries, fofocando, rindo, nenhum indício de tensão. Pelo menos, não que eu tivesse percebido. Foi então que me lembrei de uma conversa antiga. Semanas antes do acidente, Laura me mandou uma mensagem. Podemos nos ver só nós duas essa semana? Queria conversar, mas sem o Luke. Na hora achei estranho, mas respondi. Claro. Tá tudo bem? Ela respondeu. Sim, nada grave. Só quero trocar uma ideia contigo. Confia. Só que essa conversa nunca aconteceu. Acabamos cancelando, ela ficou resfriada. Depois eu viajei a trabalho. Quando voltamos a nos falar, combinamos de remarcar. Mas não deu tempo. Na hora não dei importância. Mas agora, com tudo o que estava acontecendo, a lembrança me atingiu como um raio. Queria conversar. Mas sem o Luke. Por quê? O que ela queria me dizer? Vasculhei nossos históricos de mensagens. Revi conversas antigas. Ela nunca pareceu com raiva, incomodada, magoada. Pelo contrário, me chamava de irmã. Dizia que adorava estar comigo,
Comentava como era bom termos criado esse trio, ela, Luke e eu. Mas e se havia algo por trás? Alguma informação que ela descobriu e que não chegou a me contar? Será que o Luke achou essas mensagens e interpretou de forma equivocada? Ou pior, será que Laura descobriu algo sobre ele e por isso queria me contar? As possibilidades me corroíam. Passei uma madrugada inteira listando hipóteses. Luke teve um surto. Está delirando. Luke descobriu algo que achou comprometedor. Laura sabia de algo sobre mim, ou sobre ele, e queria me avisar. Nenhuma dessas. E eu estou enlouquecendo tentando costurar algo que não tem costura. No fundo, eu sabia que só havia uma saída. Encarar o passado com frieza. Revisitar o dia do acidente, mesmo que doesse. Destrinchar cada segundo daquela manhã. Então escrevi tudo. Tudo. Do momento em que estacionei em frente à casa até o momento em que fui embora. Como ela me atendeu. O que estava vestindo, mesmo sem saber ao certo, descrevi o que achava lembrar. O cheiro do café, o celular dela carregando no balcão, o barulho da chaleira, a risada sobre o meme que mostrei. Cada detalhe. No meio do relato, um ponto me chamou a atenção. Um momento em que ela pareceu querer dizer algo, mas recuou. Estávamos falando sobre um evento da família que aconteceria semanas depois. Ela hesitou. Perguntou se o Luke tinha me contado tudo. Respondi que sim, que ele tinha falado sobre a data e o lugar. Ela murmurou algo como: "Ah, tá. Bom, então beleza." Na hora, não liguei. Mas agora, isso parecia algo. O quê? Exatamente. Eu não sabia, mas talvez, só talvez, esse fosse o tal problema que Luke estava convencido que Laura sabia e interpretou como algo grave. Pela primeira vez, considerei que ele pudesse não estar apenas delirando, mas tentando esconder algo. E se ele estivesse transferindo culpa? E se no fundo soubesse de algo que queria enterrar? O pensamento me assustou, mas agora, tudo era possível. Inclusive o fato de que a morte da Laura talvez não tenha sido um acidente. E se alguém queria silenciá-la? E se ela sabia demais? E se... Não. Era demais. Não queria virar paranoica. Não queria cair no mesmo abismo que o Luke. Mas algo definitivamente estava errado. A lembrança mais dolorosa daquela manhã voltou com força. Quando fui embora, Laura me acompanhou até a porta. Nos despedimos com um abraço. Ela disse: "Tô com saudade de ti. A gente precisa ter um momento só nosso de novo. Vamos marcar essa semana." "Combinado. Promete?" "Prometo." Mas não cumpri. E ela morreu 2 dias depois. Será que ela queria me contar algo? Será que eu perdi a chance de mudar o rumo dessa história? Ou será que estou tentando encontrar uma culpa para justificar o que é, no fim, apenas um acidente brutal? A dúvida me engole, mas não tenho respostas. E Luke permanece em silêncio. Recebi uma mensagem inesperada de uma prima distante da família. Ela me disse: "Não sei o que está acontecendo, mas o Luke me mandou mensagem dizendo que a verdade vai aparecer." O que isso significa? Respirei fundo. Significa que ele está machucado, mas que está atacando a pessoa errada. Ele está dizendo que tem provas. Então que mostre. "Você tá bem?" Pensei por um momento. Depois, respondi: "Ainda não. Mas um dia estarei, porque agora, mais do que respostas, eu precisava de proteção. Não só legal, embora isso já estivesse nos meus planos, mas emocional, psicológica, física. Aquele homem que dormia ao meu lado, que dividia o travesseiro comigo. Agora era alguém que eu temia. E quando o medo entra no lugar do amor, é o fim. Mesmo que ainda haja sentimento, mesmo que ainda haja saudade. O medo apaga tudo. E agora, pela primeira vez, eu sabia. Não havia volta. Quando alguém que você ama te acusa de um crime que você não cometeu, algo dentro de você se desfaz. É como se o reflexo que você vê no espelho já não pertencesse mais a você. Na semana que seguiu a acusação do Luke, essa foi minha realidade. Desconfiar da minha própria memória. Revisar conversas simples com medo de encontrar uma falha. Reouvir gravações mentais do dia em que Laura morreu, tentando entender o que eu não vi. Mas aos poucos, entre um café amargo e noites sem sono, algo dentro de mim começou a mudar. Eu parei de tentar convencê-lo e comecei a tentar me reencontrar. Tomei algumas decisões práticas. A primeira foi procurar um advogado.
Não porque eu achasse que ele realmente conseguiria reabrir o inquérito ou me prejudicar legalmente, mas porque o medo que ele plantou em mim já era o suficiente para me proteger. Levei todos os detalhes do caso para uma conversa inicial. Mostrei prints, e-mails, depoimentos, recortes do inquérito encerrado. O advogado, após ouvir tudo, foi direto. Ele não tem base legal. A investigação já foi encerrada. Não há nada que sustente uma denúncia real contra você. Mas e se ele inventar algo? Invenções não sobrevivem a investigações. Se você está limpa, como parece, ele não tem absolutamente nada. E se ele quiser me expor publicamente? Aí será outro tipo de processo. Difamação, calúnia. Mas por enquanto, o que você precisa é manter sua segurança emocional e documentar tudo. Anotei cada palavra, cada passo que ele sugeriu. Como montar um dossiê de sobrevivência emocional. Foi estranho, mas necessário. Depois disso, procurei terapia. Não para entender o Luke, mas para me entender. Para entender como cheguei até aqui. Como aceitei por tanto tempo que a dor dele era mais importante que a minha. Como me silenciei diante das microagressões disfarçadas de luto. Como tentei ser o alicerce de alguém que decidiu me culpar pela própria tragédia. Na primeira sessão, a terapeuta me perguntou: "Você se sente segura perto dele?" Respondi sem pensar: "Não. Você acha que ele te ama?" "Não sei." "Você ainda ama ele?" "Sim. Mas é um amor triste." Ela anotou algo no caderno, depois disse: "Às vezes a gente confunde amor com apego à história que queríamos viver." Essa frase me acompanhou pelos dias seguintes como um mantra. Comecei a fazer uma lista. Um exercício proposto pela terapia. Coisas que ainda me prendem a ele. A história que vivemos juntos. As lembranças felizes. O apoio que demos um ao outro em momentos difíceis. O fato de ele me conhecer como ninguém. O sentimento de que ainda há algo a salvar. Depois, outra lista. Coisas que me afastam dele. A acusação. O silêncio. O medo. A sensação de estar sendo punida por algo que não fiz. A dúvida sobre quem ele realmente é. A segunda lista era maior, mais pesada, mais definitiva. Foi aí que eu soube. Mesmo que ele voltasse, pedisse desculpas, se ajoelhasse, dissesse que foi um surto, algo dentro de mim já não estava mais ali. Enquanto isso, algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação do irmão do Luke, Daniel. Daniel sempre foi mais distante, mais reservado, mas muito mais observador do que eu imaginava. Eu fiquei sabendo do que o Luke fez. Então ele contou pra você?" "Contou, e eu não acreditei." Suspirei. "Obrigada. A Laura gostava muito de você. Se algo tivesse acontecido de verdade, ela teria contado. Ela não guardava segredos desse tipo. Ele acha que encontrou mensagens, e se encontrou, pode ter interpretado de forma errada. Eu conheço o Luke. Quando ele sente que perdeu o controle, ele cria explicações, mesmo as mais absurdas. Daniel me contou que Luke havia mudado muito desde a morte da irmã. Começou a isolar-se, a buscar pistas que ninguém mais via, a desconfiar de coisas triviais, a ficar obcecado por encontrar um culpado. "E por que não procurar ajuda?" perguntei. "Ele não acha que está mal, acha que está mais lúcido do que nunca, que os outros é que não enxergam. Então não há o que fazer. Não por ele, mas por você. Talvez haja." A conversa com Daniel me trouxe uma mistura de conforto e melancolia. Conforto por saber que eu não estava sozinha na percepção do absurdo. Melancolia por perceber que talvez o Luke que eu amava realmente não estivesse mais ali. Não fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente. Ele havia se tornado refém da própria dor e me escolhido como âncora do seu naufrágio. Com o passar das semanas, algumas pessoas começaram a me procurar. Colegas, amigos, vizinhos. Alguns queriam saber se era verdade o que Luke estava espalhando. Outros vinham apenas me oferecer apoio. Percebi que ele havia falado com mais gente do que imaginei. Espalhou sua teoria. Transformou um delírio particular num julgamento coletivo. E aí eu entendi. Eu não precisava apenas me proteger emocionalmente. Eu precisava limpar meu nome. Conversei com uma amiga jornalista que conhecia da faculdade. Ela me orientou sobre como agir sem transformar isso numa novela pública.
Mas se ele continuar espalhando, você vai ter que se posicionar. Eu sei, mas quero fazer isso do meu jeito. Sem gritar, sem escândalo, só com verdade. Ela concordou e me ajudou a montar uma nota simples. Um texto que postei em minhas redes pessoais. Diante de rumores e suposições infundadas, me sinto na obrigação de reafirmar. Estive com Laura por alguns minutos na manhã do acidente. Tivemos uma conversa leve, afetuosa, e me despedi sem saber que seria a última vez. A investigação oficial concluiu, com base em laudos técnicos e testemunhos, que a morte foi um acidente. Qualquer tentativa de criar versões alternativas distorce não apenas a realidade, mas a memória de quem se foi. A dor do luto não pode justificar acusações sem fundamento. Estou disponível para esclarecer fatos, mas não para alimentar boatos. Respeito a dor, mas também exijo respeito à minha verdade. Foi minha forma de recuperar o controle. De dizer, vocês podem duvidar. Ele pode me acusar, mas eu não vou me esconder. Depois disso, bloqueei o Luke de todas as redes. Apaguei nosso histórico de mensagens. Guardei nossas fotos num HD externo. E tirei a aliança. Não chorei. Foi simbólico, como se eu estivesse enterrando uma versão minha que tentou segurar o mundo enquanto afundava. E agora, finalmente, estava livre. Continuei a terapia. Comecei a correr de manhã. Fiz um curso online. Voltei a cozinhar para mim. Me redescobri nas pequenas coisas. Nos silêncios que agora eram meus. Nos dias que agora não exigiam explicações. E curiosamente voltei a pensar em Laura. Mas não com culpa. Com saudade. Com ternura. Com a certeza de que, se ela estivesse aqui, teria me dado aquele abraço que o Luke se negou. Às vezes ainda, acordo assustada, com a sensação de que vou ser presa. De que alguém vai me apontar na rua. De que minha vida foi arruinada por algo que nunca aconteceu. Mas logo respiro. E lembro. Eu sobrevivi. Não à acusação, mas à quebra do amor. E isso, sinceramente, é ainda mais difícil. O que vem depois, eu não sei. Talvez eu nunca mais veja o Luke. Talvez ele reapareça um dia, pedindo perdão, dizendo que estava doente, fora de si. Talvez não. Talvez ele acredite na própria versão, até o fim dos tempos. Mas uma coisa eu sei, eu não vou esperar. Não por ele. Não por explicações. Não por justiça emocional. Agora, eu caminho por mim. E isso é tudo o que me resta. E pela primeira vez, tudo o que eu preciso. Há finais que chegam como um soco. Outros, como um corte lento e silencioso. No meu caso, o fim do meu casamento não aconteceu no momento em que meu marido me chamou de assassina. Nem quando ele me virou as costas. Aconteceu no instante em que eu olhei para dentro de mim. E percebi que, mesmo ainda o amando, eu não me reconhecia mais naquela relação. Amar alguém que não te reconhece é uma forma cruel de abandono. E, naquele ponto, eu já estava exausta de tentar ser compreendida por quem escolheu me enxergar, como vilã. Com o tempo, as pessoas pararam de comentar. A repercussão das acusações absurdas do Luke perdeu força. O que antes eram mensagens atravessadas, olhares suspeitos e conversas interrompidas assim que eu chegava, agora viraram silêncio. Um silêncio que dessa vez era alívio, porque o peso de me justificar o tempo inteiro era maior do que eu conseguia carregar. Voltar ao anonimato foi, paradoxalmente, um presente. Daniel, o irmão do Luke, continuou me atualizando discretamente. Ele me contava que Luke havia começado um tratamento psicológico, que os pais estavam divididos. A mãe ainda tentava justificar. O pai já não tocava no assunto. Mas ele, Daniel, me disse com todas as letras: você não tem culpa. E se um dia ele conseguir ver isso, espero que tenha a decência de pedir perdão. Mas não espere. Você já sofreu demais. Essas palavras foram como um selo de encerramento. Eu não esperaria mais. Nem por explicações, nem por desculpas, nem por justiça. Eu seguiria. Na última sessão de terapia, a psicóloga me perguntou: o que você aprendeu com tudo isso? Fiquei em silêncio por alguns segundos, depois respirei fundo e disse que eu não posso me anular esperando que o outro me enxergue. Que o amor que silencia não é amor, é opressão disfarçada de cuidado. E que, às vezes, a pessoa que você mais ama é a que mais pode te ferir. E você precisa ser forte,
O suficiente para dizer chega. Ela sorriu. Anotou algo no caderno e disse: Você está pronta. E eu me senti pronta. Comecei a reconstruir minha vida aos poucos. Mudei a decoração da casa. Troquei os lençóis, as cortinas, as fotos na parede. Doei coisas que ele deixou para trás. Desfiz cada pequeno símbolo que ainda me prendia ao passado. Não por raiva, mas por libertação. Decidi tirar um tempo só para mim. Viajei sozinha. Fui para uma cidade pequena, perto do mar. Acordava cedo, caminhava pela areia, lia livros inteiros em silêncio. Comia devagar, dormia cedo. Deixava o celular desligado por horas. E lá, entre o som das ondas e o cheiro de sal, eu finalmente senti: estou viva. E sou minha. Uma noite, sentada num restaurante à beira-mar, um senhor me perguntou: Você está sozinha? Respondi que sim, ele sorriu. É raro ver alguém tão em paz sozinha. E eu ri, não porque ele estava certo, mas porque, até pouco tempo atrás, eu nunca teria sido descrita assim. A paz que ele viu era nova. Recente conquistada com dor, sim, mas também com coragem. Coragem de me escolher, de não implorar por amor, de não lutar por um relacionamento que deixou de me proteger. Coragem de me perdoar por ter acreditado por tanto tempo que era minha obrigação sustentar tudo sozinha. Voltei, da viagem com outro olhar. Não mais aquela mulher acuada, tentando entender como foi acusada de um crime absurdo, mas alguém que aceitou o que não pode ser mudado e decidiu florescer mesmo assim. Luke tentou destruir minha reputação. Tentou destruir minha sanidade. Mas não conseguiu, porque eu ainda tinha algo mais forte do que a dor. O desejo de seguir. E isso me salvou. Não sei o que será dele. Daniel me contou tempos depois que Luke havia entrado em uma espécie de retiro terapêutico, que agora reconhecia parte do que fez. Mas, sinceramente, já não me importa, porque não é sobre ele. Nunca foi, é sobre mim. Sobre todas as mulheres que já foram apontadas, julgadas, silenciadas, e mesmo assim, seguiram em frente. Hoje, posso dizer que me perdoei por não ter visto antes, por ter me calado, por ter me doado até me perder, por ter tentado salvar quem não queria ser salvo. Não me culpo mais, e esse é o maior presente que já me dei. Às vezes, ainda sonho com a Laura. Em um dos sonhos, ela me encontra numa estação de trem. Ela sorri, me abraça e diz: Você ficou, mesmo quando eu fui. Mas agora, pode ir. Acordo sempre com lágrimas nos olhos, mas também com o peito leve. Talvez ela nunca tenha tido a chance de me contar o que queria naquele café que não aconteceu. Mas eu quero acreditar que onde quer que esteja, ela sabe. Eu tentei, com tudo o que eu tinha, e agora estou me dando o direito de ser feliz de novo. Se você chegou até aqui, talvez esteja carregando uma dor parecida. Talvez tenha sido traída por alguém em quem confiava, acusada injustamente, ou talvez apenas tenha se perdido de si tentando amar alguém que nunca te enxergou de verdade. Se for o seu caso, eu quero te dizer uma coisa com toda a força que eu tenho. Você não precisa provar nada a ninguém. Você não precisa ficar onde o amor virou prisão. Você não precisa ser perfeita. Você não precisa aguentar tudo por medo de ir embora. Você só precisa de uma coisa: coragem para se escolher, todos os dias. Mesmo quando doer. Mesmo quando parecer que não vai passar. Mesmo quando o amor te chamar de assassina. Porque às vezes, amar a si mesma é a única forma de sobreviver ao amor dos outros. E quando você escolhe a si, o mundo muda de cor, devagar, mas muda. E um dia, sem aviso, você acorda e percebe que voltou a sorrir. E você conseguiria seguir em frente depois de ser acusada injustamente? Se essa história te tocou, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que já teve que sobreviver à dor dentro do próprio lar. Aqui no Reddit. Entre linhas, cada verdade ignorada pode virar uma ferida aberta, mas também pode ser o começo de uma nova liberdade.